E hoje a liturgia, de maneira proposital, logo depois da festa do Sagrado Coração de Jesus, nos fala do cuidado, da misericórdia do coração de Deus por nós. A bondade do coração que é expresso de uma maneira a ser entendida por nós, no capítulo 15 de São Lucas. Depois dessas duas parábolas, a parábola da ovelha que se perdeu, a parábola da moeda, da dracma, que aquela velhinha tinha perdido, depois reencontrou, e a parábola do filho pródigo, elas juntas fazem o capítulo 15, o capítulo, sobretudo, por excelência, que expressa a misericórdia do coração de Jesus, a bondade do coração de Jesus por nós. Se de um lado nós temos a bondade do coração de Deus, que vai em busca daquela alma, da pessoa que se perde pelo pecado, por outro lado, nós vemos como fere o coração de Deus a ingratidão de uma alma que não quer ser encontrada por Jesus. Então a bondade de um lado, a misericórdia de um lado e a miséria do outro. Na primeira leitura, nós temos também o escrito de um pastor, que foi o primeiro Papa, São Pedro. E ele nos dá algumas recomendações. Ele fala para a gente, primeiramente, para reconhecer, nós devemos reconhecer a própria miséria em face a Deus. Quero convidá-los aí a pegar o folhetinho, número 4. São Pedro, na primeira leitura, sua primeira epístola, capítulo 5, ele fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. A primeira atitude, quando nós nos encontramos diante de Deus, é a atitude de nós reconhecermos o nosso nada, a nossa miséria. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, mas nós somos tão miseráveis. Então, diante da bondade de Deus, só nos resta a gente bater no peito e reconhecer o nosso pecado. Pior do que pecar é não reconhecer o pecado. Pior do que pecar é a gente não aceitar que somos pecadores. Tem até um provérbio popular, né? O pior cego é aquele que não quer ver. É exatamente, a gente não reconhece a dureza do coração do homem. A dureza do coração do homem é capaz de fazer coisas inimagináveis, absurdas. É capaz de defender a unhas e dentes, por exemplo, a defesa dos animais. Não é? É capaz de dar a vida para que não se desmate uma mata, para que não se corte uma árvore. Mas, por outro lado, de um outro lado, é capaz de defender o assassinato, o trucidar da vida de um ser mais vulnerável, no lugar mais vulnerável, que é o ventre materno. Como, infelizmente, nós assistimos no Brasil, né, aquele caso da menina de 11 anos, uma criança, na verdade, que, estando grávida, fruto de uma suposta violência sexual, foi ali levada pela família ao Hospital Universitário de Florianópolis para que fizesse-se o aborto. E passando por cima da lei, porque não existe, nesse caso, com 29 semanas, ou seja, 7 meses, não existe lei que ampare essa ação. Não existe lei no Brasil. E mesmo que houvesse, sempre será, o aborto sempre será um crime hediondo. Não é? Se nós matássemos um ser humano, isso seria um atentado, um pecado enorme. Não matarás. Existe o mandamento da lei de Deus. Mas matar aquele que nem sequer pode se defender, não é? Mesmo com o pretexto de defender a mãe, isso é um absurdo. As pessoas perderam sequer, não se fala de, não estamos tocando no assunto de fé, não se trata aqui de teologia, se trata da lei natural, da vida. As pessoas agora ignoram a vida. As pessoas, elas perderam o senso da lei natural, do absurdo. O homem sem Deus, ele se torna um animal. Chesterton já dizia: onde quer que se adorem os animais, ali haverá sacrifício humano. É isso que acontece na sociedade atual, não é? Ou seja, e tem gente que defende essa ideia como uma coisa possível. Por favor, se você é católico, está me ouvindo hoje, está me ouvindo agora e defende o aborto, você não é católico. Você é tudo menos católico.
Porque a coisa mais vital para a gente, mais excelente é a vida humana, seja ela como venha, não é? Às vezes a vida humana vem através de uma violência, sim, mas ali está um ser humano, ali está o querer de Deus, e a gente não pode atentar contra a vida. Só Deus é Senhor da vida. Quando o homem se coloca como Senhor, como aquele que pode decidir sobre a própria vida e a vida alheia, esse homem está no lugar de Deus. Na verdade, ele é pior do que um diabo, um demônio, quem defende isso. Tanto que tem uma excomunhão, tanto que a igreja coloca uma pena, não só é um pecado mortal, né, que vai merecer o inferno se a pessoa não se converte, mas também existe uma excomunhão, isto é, quem faz o aborto, quem colabora diretamente no aborto, a mãe, os familiares, os médicos, as enfermeiras, a advogada que defende, enfim, todo mundo que colaborou direta ou indiretamente no aborto, está automaticamente excomungado, não precisa nem sentença, ou seja, está fora da igreja, é um pagão já, não é? Para dizer como esse pecado é grave. Então as pessoas já não reconhecem mais o pecado. O Papa São João Paulo II e o Papa Pio XII diziam: o pecado do homem atual é o pecado da falta de sentido de pecado. As pessoas não veem o pecado mais como pecado, não é? As pessoas já estão tão mergulhadas, tão inertes no maligno, que as pessoas não percebem mais onde elas estão, o que estão fazendo, o que estão defendendo, não é? Então a primeira atitude diante de Deus deve ser da gente reconhecer o pecado, o nosso pecado, a nossa miséria. Esse é um caso que escapou, que passou na mídia, que foi ventilado, mas isso acontece sempre. E o que falar, do que pensar dos abortos clandestinos? O que pensar, por exemplo, quando uma pessoa que usa DIU aborta sem saber? O que pensar? O que pensar, por exemplo, de pílula do dia seguinte? O que acontece? Não é? Acontece o aborto. Porque uma vez fecundado o feto, não podendo ele se nidar no útero, isso já é um aborto, não é? Ou seja, é um assassinato. Não importa se o tamanho do feto é microscópico ou se tem alguns centímetros, isso não importa, já é uma vida. Então as pessoas perdem mesmo a noção. Mas existe uma maneira de se voltar para Deus. São Pedro diz assim, ele diz para a gente entregar as nossas misérias, confiar-lhe e entregar essas mesmas misérias. São Pedro diz assim: confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida da gente, Deus quer o nosso bem. O homem às vezes é cego, mas Deus quer o nosso bem. E às vezes quando Ele exige coisas difíceis da gente, não é porque Ele nos odeia, é como um pai que tira da mão da criança uma faca. Não está na hora da criança brincar com faca, não está no momento. Todas as coisas têm um tempo, tem um time, não é? E se a gente antecipa as coisas, a gente quebra as etapas, queima as etapas, a gente se dá mal. E Deus sabe mais do que a gente. Depois, São Pedro vai dizer da vigilância. Tem gente que não acredita no diabo, né? O diabo não é uma invenção de moda criada na Idade Média. Tem gente que não acredita na existência do demônio. É isso que o diabo quer. Porque se as pessoas pensarem que não existe, que ele não existe, maravilha, ele vai agir e ele não vai ter culpa. A gente não vai identificar o autor do mal, ou aquele que quer nos seduzir-nos. São Pedro diz assim: sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o que está escrito aí? Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Pensa num leão perto de você, faminto. Essa é a imagem que São Pedro achou para dizer quem é Satanás, quem é o diabo. Tem ódio da gente, por quê? Porque ele não pode se salvar, ele está confirmado no mal. Assim como uma alma que morre em pecado mortal sem se arrepender, ela está confirmada para sempre, para todo sempre, longe de Deus, irá à danação eterna. E infelizmente, não é por falta da misericórdia de Deus, porque ela rejeitou. Assim os anjos também estão confirmados, então eles não podem querer voltar atrás. Eles têm ódio a Deus, e como eles odeiam a Deus, odeiam também a nós, porque nós podemos nos salvar. Então ele busca armar emboscadas, ciladas. Através de quê que o demônio vem? Através dos meios de comunicação,
através da grande mídia, através das músicas desonestas, através desses youtubers, influencers que influenciam a nossa juventude, as nossas crianças, com o funk, com essas novelas sujas da Rede Globo. Um católico não tem que ligar a televisão na Rede Globo. O católico jamais pode ver uma novela dessas. Por quê? Porque isso não fala do céu, isso não fala da castidade, não fala da bondade de Deus, não fala da sua misericórdia. Isso fala sim daquilo que o diabo quer, que é exatamente fazer com que as paixões humanas sejam avivadas para o ódio, para a raiva, para a destruição, para o divórcio, para a impureza e assim por diante. Então, a vigilância. Outro conselho de São Pedro: como é que nós vamos vencer tudo isso? São Pedro diz assim: resistir-lhe fortes na fé. A fé é uma qualidade, é uma arma tão grande, é a arma sem a qual nós não vamos nos salvar. Se nós temos fé, nós agradamos a Deus, mas se nós não temos fé, sequer a gente se põe o problema. A gente acha assim: o que tem? Simplesmente a mulher tem o direito de abortar. Meu corpo, minhas regras, não é? Ou então, eu faço o que eu quero da minha vida, sou dono do meu nariz. Se é para ser feliz, vale tudo. Então, sequer a gente percebe o descaminho que nós estamos se nós não temos fé. Mas com fé muda tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E São Pedro termina dizendo assim: que o Deus de toda graça que vos chamou em Cristo, depois de tiverdes padecido um pouco, modicum passus, ipsi perficiet, Ele mesmo vos aperfeiçoará depois de uma breve prova. Qual breve prova é essa? A nossa existência. A nossa existência passa tudo tão rápido. Hoje nós estamos aqui, amanhã ninguém de nós estará mais. Estaremos na eternidade, estamos de passagem. Temos que lembrar dessa verdade tremenda, que é a eternidade. Eternidade, o céu. Nós somos criados para o céu. Não fomos criados para essa terra, simplesmente para nos alimentar, sobreviver e depois... Não é isso a felicidade. Seria muito absurda se a felicidade fosse apenas isso. A nossa vida seria muito sem sentido. Nós somos criados para o céu, para Deus. E o evangelho de hoje, que é o evangelho que relata duas parábolas da misericórdia, nos lembra que diante de tantas misérias no mundo e em nós mesmos, o que nos cabe se não recorrer à bondade de Deus? Porque se a gente olha só para as nossas misérias, a gente pode ter a tentação, o perigo de nos desesperarmos, na verdade. O que é que Deus pede da gente? Que a gente acorra a Ele, que a gente perceba que Ele é aquele pastor, descrito no Evangelho de hoje, capaz de deixar lá no deserto as 99 ovelhas e ir em busca de nós que nos desgarramos. Essa única ovelha que se desgarrou, somos cada um de nós, quando nós pecamos. Nós ofendemos a Deus e achamos que estamos agindo bem, que estamos buscando a felicidade, que temos o direito de encontrá-la, não é? Mas na verdade a gente está errando o caminho, estamos nos aproximando do precipício quando pecamos. O que faz o pastor? O amor de Deus é tão grande, tão imenso, que Ele é capaz de fazer aquilo que nenhum pastor é capaz, de deixar expor lá no deserto as 99 e ir em busca da gente, porque Ele nos ama. Esse é o amor imenso do coração de Jesus por nós, né? Essa única ovelha, dizem os santos padres, é a humanidade que caiu no pecado, que errou o caminho, mas que tem o cuidado, e a preocupação de Deus nosso Pai, que quer o nosso bem. Portanto, nessa Santa Missa, meus amados irmãos, vamos pedir ao coração de Deus, que nos ama tanto, que vai em busca das nossas misérias, que nós não resistamos ao pastor e guia das nossas almas, que é Jesus, aquele que deu a vida por nós, aquele não só que nos busca, aquele que nos procura quando nós nos desgarramos, mas aquele que dá a sua própria vida para que nós vivamos, para que nós nos salvemos. Que o Senhor Jesus, que o coração de nosso Senhor misericordioso e bondoso alcance-nos também, e que nós possamos um dia também nos alegrarmos no céu, alegrarmos junto com todos os anjos e santos que se alegram com a conversão de um pecador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.